Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Estamos chegando com mais um novo programa. E como sempre, faço questão de agradecer a você que me acompanha sempre através da TV RP Canal 9 da NET, das redes sociais, do Facebook e principalmente através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado pela sua companhia. Aliás, a companhia de sempre, ok? Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do ADV Jus o Dr. Hilário Bock Júnior. O Dr. Hilário Bock Júnior, como eu disse, é advogado, jornalista, palestrante, especialista na área do direito previdenciário e também possui banca própria aqui mesmo em Ribeirão Preto. A nossa pauta de hoje, ação social, previdência, aposentadoria para advogados. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Doutor Hilário, muito obrigado pela sua presença comigo hoje aqui no programa. Eu que agradeço o convite, estamos aí, obviamente, sempre chamados à disposição. Tá certo. Doutor Hilário é um colega e amigo já de longa data, a gente tem muita satisfação em receber a presença do nosso nobre colega. Eu começo te perguntando, doutor, uma coisa muito importante que a gente tomou conhecimento, inclusive em nível de bastidores, que o senhor presta aí um relevante serviço na área da ação social. No Brasil fala-se muito, né, na importância de realização de ações social, mas a verdade é que faz-se pouco por aí, doutor. Com certeza, né? A gente buscou algo que fosse importante para a sociedade e a gente encontrou dentro daquilo que a gente gosta de fazer, daquilo que a gente sabe fazer, algo que seria útil para a sociedade. E fazer isso de forma efetiva, né? Para que a gente mude uma determinada situação, uma região, identifique as demandas reprimidas e apresente soluções para isso. Sempre trabalhei na área previdenciária, com educação previdenciária, dando aula durante muitos anos. E aí então, por que não tratar de educação previdenciária? E aí nós fizemos uma empresa especializada em educação previdenciária e a gente fica rodando aí o Brasil e o mundo para poder esclarecer as pessoas dos direitos que elas têm. Muito importante, né, doutor? Agora, tirando a obrigação, né, governamental, que é nesse viés, doutor, de realização das ações sociais, o senhor acredita que falta, quem sabe, aí para muita gente que tem condições, uma consciência, né, na necessidade também de implementar esse tipo de atitude, doutor? Olha, o ser humano, ele é bom. O que falta é oportunidade para poder trabalhar numa ação social, né? Nós trabalhamos com muitas pessoas voluntárias. Em todos os lugares que nós vamos, normalmente nas cidades, nos lugares mais pobres que a gente encontra, no sertão da Bahia, em Minas, né? No Pará, até mesmo fora do Brasil, em Cuba, a gente chama pessoas para participar. E a quantidade de voluntários que aparece para participar é tão grande que a gente às vezes tem que até selecionar essas pessoas pelas experiências que elas já tiveram nesta área. Então eu acredito que todo mundo é capaz de fazer uma atividade social, todo mundo tem vontade de ajudar o próximo. O que falta é oportunidade, porque empreender é difícil. Você tem uma série de restrição, a gente busca justamente aquelas omissões do Estado justamente para a gente suprir. E aí que a gente faz o nosso trabalho social. Mas o que a gente percebe é que as pessoas estão afim de fazer esse trabalho, né? O que falta é alguém, vem cá, soma com a gente, e quando a gente chama, todo mundo vem. Certo. Doutor, eu gostaria que o senhor destacasse, né, alguma das ações aí que o senhor participou, que participa. Uma delas a gente já conhece de uma certa data, que são voluntários do sertão, né? Eu gostaria que o senhor destacasse as demais, como que é participar dessa, por exemplo, dessa. Então, por exemplo, no Voluntário do Sertão, a gente começou a participar porque nós já tínhamos um projeto em andamento, nós tínhamos já há algum tempo os nossos sites, nossos aplicativos que a gente trabalha, dando para as pessoas a oportunidade de ter o reconhecimento social, a integração na sociedade e o reconhecimento da cidadania. Por exemplo, o primeiro trabalho nosso foi escrever um livro para as pessoas para saber quais direitos que elas têm na área previdenciária, que a firma é de educação previdenciária.
E, viu, Marcos, eu escrevi um livro e peguei a moça que trabalha em casa, a nossa empregada doméstica, eu falei, olha, você vai ficar um mês na sua casa lendo o livro e você vai riscar tudo que você não entender. Certo. Riscou tudo, ela não entendeu nada. A saída foi então chamar e falar assim, vamos escrever aqui a 4 mãos. Sim. Fomos escrevendo o livro durante os dias e aí então saiu esse livro. A vantagem é que não adiantava ter um livro para pessoas que não têm o hábito de ler. Elas não iriam comprar um livro. Então nós disponibilizamos esse livro no nosso site e as pessoas baixam à vontade este livro e aí então elas têm as orientações. Em razão disso a gente fez alguns vídeos para que as pessoas pudessem também ser informadas. Mas o grande problema, viu, Marcos, foi que nós chegamos a colocar em prática nisso, aí nós vimos que as pessoas não tinham documentos. Então você está dizendo os direitos que as pessoas têm, mas elas não têm os documentos para exercer esse direito. Aí nós começamos então no trabalho de formalizar todas as situações que as pessoas tinham, e aí nós começamos com as uniões estáveis, né? Fizemos mais de 500 uniões estáveis desde quando nós começamos a contar, e é simples, é gratuito. uniãoestávelgrátis.com.br, a pessoa faz união estável. Se precisar de alguma situação mais técnica, né, patrimônio, guarda de filhos, obviamente tem que procurar um advogado. Isso para aquelas pessoas que estão na informalidade mesmo e precisam documentar. Certo. Depois disso, a gente começou a fazer o trabalho nas ILPIs. Quem não sabe o que é ILPI, é a Instituição de Longa Permanência de Idosos, que são os asilos, certo. Onde nós trabalhamos com a integração deles com um jogo, o Nintendo, o boliche, né, o Wii. E aí a pessoa, ela trabalha com equilíbrio para evitar a queda de idosos. E aí então a gente reconheceu também ali, convivendo com as pessoas, que muitos tinham alguns direitos, não sabiam que tinham. E a gente encaminha isso para a INSS, para o Juizado Especial Federal, e as pessoas fazem isso por conta própria, porque lá não precisa de advogado, né? E aí então a gente começou a desenvolver esse trabalho. Isso tudo calhou com Voluntários do Sertão, né? Legal. Que são ali 400 pessoas todos os anos, e já estamos há mais de 5 anos junto com eles. E é uma determinada época do ano, doutor? Sempre no mês de abril, né? Pega mais ou menos no feriado do dia 21 de abril, é mais ou menos por aquela época as coisas acontecem, mas o trabalho deles é um trabalho muito bonito, eu acompanhei de perto, porque eles escolhem cidades com IDH muito baixo, índice de desenvolvimento humano, mas também tem que ser uma cidade capaz de recepcionar 400 profissionais, né? Então fica naquela situação de pessoas muito carentes, e para recepcionar também muita gente. E olha, é um trabalho assim, que é gratificante participar mesmo. E normalmente a ação ela dura quantos dias? É uma semana, né? O pessoal fica uma semana fazendo esse trabalho todo, mas eles têm um empenho muito grande, né? Porque começam bem antes, né? E depois que terminam também tem um pessoal que continua prestando serviço nesse sentido. A satisfação do serviço realizado não tem dinheiro que pague. A satisfação. Olha, não dá vontade de voltar, porque você sabe que se você voltar, você vai deixar um monte de gente que precisa de você lá, né? Mas enfim, a gente tem nossas famílias, a gente tem nossos afazeres, cada um tem o seu trabalho, são voluntários que participam, então obviamente as pessoas têm que voltar, mas a gente às vezes recebe muito mais do que a gente dá, com certeza. Com certeza, é isso mesmo. Olha, meus amigos, um momento importante também aqui no ADV Jus é o ADV Especial, confira. Olá, amigos do ADV Jus, eu sou o Sérgio Dias, vou tratar com vocês assuntos de direito do trabalho e prática processual trabalhista. Os Jogos da Copa estão chegando, a nossa paixão nacional, o futebol, vai entrar em campo. E como ficará nos dias de jogos? O empregador é obrigado a dispensar o seu funcionário? O funcionário pode se ausentar do trabalho sem qualquer consequência? A questão traz reflexão. Primeiramente, nós precisamos olhar as convenções coletivas de trabalho e se tem algum tipo de previsão ali. Caso não haja, é necessário um bom senso entre as partes. De acordo com a nossa legislação trabalhista, o empregador não é obrigado a dispensar o funcionário em dias de jogos. É dia útil, dia normal de trabalho. Então, normalmente é possível se fazer uma compensação de jornada de trabalho. Se o funcionário sair 3 horas antes, ele pode prorrogar a sua jornada de trabalho em acordo com o seu empregador por X dias até integrar o valor total das horas em que ele vai deixar de trabalhar. A outra possibilidade que existe é, se houver o banco de horas, ele pode converter parte das horas acumuladas no seu banco de horas com essas horas que ele vai deixar de trabalhar.
Mas e se houver a intransigência e for uma atividade essencial, por exemplo, onde o empregado não pode parar de trabalhar, a empresa não pode suspender as suas atividades? Nesse caso, o empregado deverá comparecer para trabalhar sob pena de ter descontadas as horas dos seus salários, inclusive com reflexo do descanso semanal remunerado. Tá ok? Fica aí a dica. Voltamos em breve para falar novamente sobre direito do trabalho e processo trabalhista. Um grande abraço. Ok, muito obrigado. Ligeiro intervalo, vamos voltar já já, aguarde. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234 2720. Seguro de responsabilidade civil para advogados. Conheça na PMG Corretora de Seguros. Ligue agora. Ok, voltamos então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo meu colega, advogado, palestrante, professor e especialista na área da Previdência Social, né, do Direito e Previdência Social, o Dr. Hilário Bock Júnior. A gente está falando justamente de ação social, de previdência, e vamos falar um pouquinho também da possibilidade da aposentadoria para advogados. Mas, doutor, uma curiosidade que surgiu inclusive em nível de bastidores aqui é que eu soube também que o senhor prestou, ou praticou uma ação social em Cuba. Como foi isso, doutor? Foi, em Cuba foi um convite, né, um congresso internacional de advogados. Eles precisavam de alguém para falar sobre os direitos homoafetivos, né, das pessoas que dependem de outras pessoas que vivem com elas. E eu fiz um trabalho de uma pesquisa junto com a ONU, e aonde a gente percebeu que praticamente 200 países que são signatários da ONU, né, a gente arredonda para 200 para ficar mais fácil a divisão que eu vou fazer, 100 deles criminalizam as relações homoafetivas, né, com pena de morte e às vezes com prisão perpétua, né? Os países da África do Norte e os países muçulmanos. Desses outros países, 50, né, por exemplo, um quarto, são omissos quanto a isso. A gente está vendo agora a questão da Rússia, né, na Copa, que você não pode ter manifestação homoafetiva. E os outros 50, né, mais ou menos arredondando as contas, como o Brasil, onde tem um casamento igualitário e reconhecimento de todos os direitos das pessoas homoafetivas. E ninguém queria falar sobre isso na Cuba, pelo histórico que tem de Cuba. Certo. E a gente tem esse projeto social e a gente está sempre enfrentando essas adversidades. Falar, não tem problema nenhum para eu falar sobre isso em Cuba. Né? E aí, então nós fomos para lá e graças a Deus a gente estava com o auditório lotado, a gente teve ali bastante perguntas, bastante interação e no final das contas a gente quebrou esse estigma, né? Num país como a ilha de Fidel, ex-Fidel, né? Faleceu. Mas enfim, foi realmente gratificante, para mim uma experiência interessante e mostrou que a nossa empresa está ali à disposição justamente de atingir de fato o problema social que a gente localiza. Que bom, né, doutor? Extrapolou fronteiras, né? Exato. Agora, doutor, mudando um pouquinho não deixando o tema de lado, um tema de relevantíssima importância, eu gostaria agora de abordar um pouquinho, ou que o senhor colocasse um pouquinho para a gente aí, em nível de empreendedorismo social, né, doutor? Na verdade, gostaria de uma breve reflexão e o que o senhor poderia colocar a respeito nesse viés? Olha, o empreendedorismo, né, parece uma coisa distante de todo mundo. Sim. No final das contas, todo mundo empreende. Você abre um escritório, você escreve um livro, escreve um artigo, isso é um empreendimento. Uhum. A gente tem que pensar no empreendimento social, né, visando exatamente atingir algumas situações, que pode ser questão da saúde, questão ambiental ou a questão educacional. Para a gente, né, que tem um histórico de advocacia, a gente praticamente cai nessa questão em todas elas, né? Alguém que tem ali uma advocacia voltada para a saúde, outro para a questão ambiental, ou para a educação de qualquer área que você goste. Então, empreender depende de 3 aspectos. O primeiro dele é você fazer aquilo que você gosta.
você não vai conseguir empreender nada na vida se você não trabalhar com aquilo que você gosta. Segundo, você tem que ter um conhecimento que ninguém tem. Então, nada melhor do que empreender naquilo que a gente faz. Porque você sabe daquilo que você faz e você gosta daquilo que você faz. Agora, nós temos que pensar nos 3 Es. Você pode ser eficaz no que você faz, você pode ser eficiente no que você faz, mas é preciso ter efetividade. Tem que invadir uma dinâmica social para mostrar algo novo que a sociedade precisa. Se você encontrar um negócio desse, um mercado de trabalho nesse, você nada mais vai estar fazendo do que empreendendo e socialmente, né? Levando para as pessoas aquilo que elas precisam e solucionando uma questão de uma demanda reprimida que exista em algum lugar. Na verdade, sair um pouquinho da zona de conforto, né, doutor? A gente normalmente, o advogado, né, a gente está falando num canal mais dirigido para advogado, embora a sociedade também tenha acesso a todas essas informações, é muito corrida a vida, né? A gente tem que se preparar, tem que estudar, cumprir prazo, audiência, é complexo, né? Então, por isso que a gente coloca que o primeiro aspecto para empreender é fazer uma coisa que você gosta, porque você vai fazer fora do seu horário de trabalho, para encontrar ali o seu negócio social. Certo. E aí, automaticamente, você consegue desenvolver um trabalho que seja importante para você, que te satisfaz, e automaticamente você pode repercutir isso para a sociedade também. Tá certo. E olha, você que é advogado, quer saber a respeito aí da aposentadoria, de aposentadoria para advogados, nós vamos falar a seguir. Eu quero que você fique aqui com a gente. Agora é o Sucessão aqui do ADV Jus, que é justamente a nossa estante jurídica. Veja aí a obra destacada. A estante jurídica do ADV Jus TV de hoje destaca a seguinte obra jurídica: Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral, terceira edição. Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral. Autorias José Jairo Gomes, editora Atlas. Mais uma obra para retirar da estante e conferi-la. Legal, mais um intervalinho, rapidinho, voltamos já já, aguarde. Por favor. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Arcângelo Imóveis, venda, locação, administração, compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ok, voltamos então com o ADV Jus. Hoje, honrosamente, eu estou recebendo meu colega advogado, Dr. Hilário Bock Júnior. Nós estamos falando a respeito de ação social e previdência aqui em nosso ADV Jus TV de hoje. Doutor, trazendo um pouquinho aí a brasa, né, para nossa, ou melhor, trazendo, é isso mesmo, a brasa para nossa sardinha. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito de um viés aí um viés que sempre surge, e o pessoal fala que é um pouco, vamos dizer assim, quase que tabu para a nossa entidade, a OAB, o tópico aposentadoria para advogados. Eu acho que nossa OAB é um pouco omissa, assim, para o pessoal que ingressa, para quem já está, poderia ser mais divulgada essa necessidade, sim, primordial, né, para todos nós? A minha posição, né, eu já fui até proferir em várias palestras que proferi e falei sobre o assunto. Né? Em primeiro lugar, a gente é um profissional liberal. É difícil um profissional liberal separar 20% do que ganha até o teto da Previdência Social e ir lá e pagar mensalmente a Previdência. No final das contas, o advogado ele acaba agindo como qualquer outro profissional liberal, né? Um dentista, um médico, um engenheiro, um arquiteto, e acaba não fazendo a Previdência de forma adequada. Eu acredito que a OAB poderia fazer mais palestras, não focada ao ensino do direito previdenciário, mas ao ensino e a planejamento e programação da aposentadoria do advogado. Né? Uma comissão específica para tratar do assunto aposentadoria do advogado, porque hoje todo mundo é obrigado a contribuir. E a gente sabe que a Previdência não vai atingir aquele ganho que o advogado tem, até porque a gente ganha de forma sazonal. Hoje a gente ganha, mas a gente não ganha. Ganhamos muito em algum momento, não ganhamos nada em outro momento. E a pessoa precisa ter um planejamento previdenciário no INSS e uma previdência complementar. Eu acho que a maior omissão da OAB está justamente nisso. Por quê? A OAB Prev é um bom plano,
mas é um PGBL. PGBL significa o seguinte, ele é bom para aquelas pessoas que fazem declaração de imposto de renda no modo completo, porque para nem todo mundo serve o plano da OABPrev. É isso mesmo. E olha, eu quero destacar aqui a nossa, nesse instante, com a presença do Dr. Hilário Bock, a nossa agenda jurídica. Confira. É isso mesmo, a agenda jurídica hoje é ao vivo. Doutor, o senhor já deu aí uma breve palhinha, qual é o destaque que o senhor faz da agenda jurídica para essa semana? Da Comissão de Empreendedorismo da OAB, através do Dr. Roberto Carlos do Nascimento. Ele quer provar para todo mundo, eu concordo com ele, está certo, que o networking, uma banda, um speaker, que nós vamos falar sobre previdência, sobre empreendedorismo, tem tudo a ver com chopp e rock. Então, no dia 12 de julho, né, na Casa do Advogado, nós estaremos lá para falar sobre o empreendedorismo social e, obviamente, curtir um som, tomar um chopinho e fazer bastante network, porque é disso que a gente vive. É verdade. Né? Só para sublinhar, então, nesta semana, dia 12 de julho, a partir das 19h30, na Casa do Advogado, em Ribeirão Preto. Tá certo. Todos convidados, ok, pessoal? Aí um recadinho aí para a Renata, que me mandou aí o pedido, está divulgado, ok, Renata? Mais um ADV especial, aqui no ADV Jus, veja. Marcos, a OAB, como a maior porta-voz da sociedade civil brasileira, é evidente que tem responsabilidade nesse processo, assim como teve na redemocratização do país. Então, a OAB não pode se limitar meramente a fiscalizar, ela tem que intervir, tem que adotar ações, medidas, até judiciais se necessárias, para preservar o processo. Agora, o papel da ordem não pode se limitar a isso. O papel da ordem tem que ser prioritariamente em defesa das atividades advocatícias. Eu tenho criticado um pouco a nossa postura, né? Porque vejo a ordem, às vezes, muito mais preocupada com defesas do processo democrático, né? Do que das ações da própria instituição. Claro que sem o processo democrático não sobrariam prerrogativas para defendermos. Então o processo democrático deve estar sempre na pauta. Mas nosso papel deve focar a ampliação disso para defender principalmente as prerrogativas e o interesse da advocacia. O papel institucional da advocacia. Na minha opinião, as duas coisas caminham juntas e nós precisamos de nos desdobrarmos para, nesse momento, defendermos um pleito justo, um pleito republicano, um pleito que atenda à aspiração do povo brasileiro, sem perder de vista os assuntos institucionais de interesse da advocacia. Doutor, o senhor acha também, a gente falou um pouquinho da OAB e tal, o senhor acha que o advogado, de uma maneira geral, ele se preocupa, ou quem sabe vai pensar aí em fazer um planejamento para ele lá na frente ter uma vida mais tranquila? Ou o senhor acha que o pessoal vai passando e lá na frente coloca a mão na cabeça? É muito tarde quando as pessoas pensam em previdência. Sim. Já tem pesquisas específicas dizendo que as pessoas começam a pensar em previdência aos 45 anos de idade. É muito tarde. Não dá para planejar mais nada. As pessoas têm que ter em mente que a aposentadoria começa a ser calculada a partir do primeiro dia de trabalho. Hoje, todas as contribuições serão utilizadas para calcular o valor da aposentadoria. Aquelas pessoas que trabalham com começo de carreira têm como fazer um planejamento imediato e pensar também numa situação mais imediata a longo prazo, né? Investindo menos no começo, depois podendo investir mais a partir do momento que a carreira vai começando a ganhar um vulto, que a gente sabe, né? Na advocacia, para poder fixar o pé aí no chão, demora um pouco, né? Então as pessoas têm que pensar em previdência, buscar informações e saber como fazer um plano adequado. É isso mesmo. Olha, você que ouviu e que tem juízo,
obedeça, porque realmente lá na frente é complicado. Doutor, agora quase que um tabu, porque tem gente que fala de uma forma, outros de outras, né? Eles jogam aí uma certa pressão para aqueles contribuintes de previdência social e também em outros tipos de previdência. Eu já falou que para os advogados o bom é a VGBL. Agora, aquele que está contribuindo para Previdência Social, no caso de advogado, inclusive tem aí muitos colegas que contribuem lá para o IPESP e estão aí numa sinuca, mas contribuindo para a Previdência Social. O senhor acha que ele tem algum risco? Essa Previdência, como que está a firmeza dela lá para frente? Bom, vamos pensar. Primeiro, a Previdência não vai quebrar. A Previdência nasce de um braço onde nós temos saúde, Previdência, assistência social. Nós não podemos imaginar um país sem saúde, sem assistência, muito menos sem Previdência Social. É fato que o país está tendo uma população envelhecendo, menos pessoas nascendo, nós teremos realmente um choque de geração e nós teremos fim de alguns benefícios, redução do valor dos benefícios e aumento do valor das contribuições. É assim que se resolve no mundo todo. Ah, mas isso é um problema? É um terrorismo? Não, desde que você faça um planejamento. A Previdência não vai fechar, não vai quebrar. As pessoas olham para a Previdência apenas como INSS. Mas nós temos uma série de outras formas de Previdência. Tem a Previdência Complementar fechada, que nós já falamos que é o BPREV, que é bom para quem quer um PGBL, mas normalmente o advogado fica focado nisso. E não adianta colocar ali 50, 100, 150 reais. É melhor comprar um sapato para a esposa ou então uma bolsa, investir em vestido, né? Investir na bolsa, tomar uma cervejinha, passear, porque isso não vai resolver o problema previdenciário. Então as pessoas têm que ter um planejamento certo para que não se arrependam no futuro, porque o futuro chega e não demora. Verdade. Olha, meus amigos, hoje eu falei aqui no nosso programa com o Dr. Hilário Bock Júnior, meu colega advogado, palestrante, jornalista, professor, e eu te agradeço imensamente ter se disposto a vir aqui participar do nosso ADV Jus. Muito obrigado, viu? Eu agradeço o convite, sempre que chamar estamos aqui à disposição para poder esclarecer essas questões previdenciárias do advogado, né? E principalmente falar de tudo que envolve a sociedade, né? Que é o que realmente tem me levado hoje e eu me apaixonei por isso. Da ação social. Isso exatamente. Mesmo. Tá certo. Olha, meus amigos, eu recomendo que você assista novamente esse programa com o Dr. Hilário Bock Júnior. É só vocês acessarem o nosso site, é o advjus.net. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e tenha acesso a todo o conteúdo do nosso portal, youtube.com/advjus.net. ADV Jus, tô ligado. Fico por aqui, prometo voltar breve com um programa inédito. Um forte abraço, até o próximo. Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.